Meio-dia, 4 minutos, e volta para falar sobre política. Paulo Roberto por aqui. E aí, Paulo, saudações, boa tarde. Todo seu controle? Na zona rural a gente diz assim, de meio-dia para tarde, né? Exatamente. Acho que lá no Cariri falou isso também, não fala? Muito. Tem um linguajar bem muito próprio, comum, assim, de nós aqui que somos do interior nordestino e que somos matutos com muito orgulho, né? Às vezes eu estava num jogo lá em João Pessoa, transmitindo um jogo, na cabine do Almeidão, um jogo de 13 ou de Campinense contra o Botafogo. Aí a torcida do Botafogo xingava a gente chamando de matuto. Ora, eu sou matuto com muito orgulho, né? Chamar de matuto tem nada disso, né? Quem é do mato. Solte alguém da zona urbana no mato, morre com meia hora. Não sabe sair da mata, não sabe o que é jurema, carrapicho, não sabe o que é chique-chique. Com medo de lagartixa. Tem medo de tudo, não sabe o que é um pé de ortiga. Não é verdade? Se complica, toda a gente sabe, a gente conhece tudo. Pois bem, minha gente, a tal da reforma tributária que dizem que vai ferrar, permita-me a expressão, a todos nós brasileiros, precisa ser regulamentada. E o assunto esteve sob a apreciação do senador MDBista Eduardo Braga, que é do estado do Amazonas, e ele recebeu, olha só, 1.998 emendas, quase 2.000 emendas. Condensou, fez tudo o que pôde, agrada a alguns, desagrada a outros tantos, e ontem ele deu uma palhinha, falou um pouquinho sobre essa situação. Vamos ver. Vocês viram o relatório, aquilo que eu disse a vocês, eu acho que está representado nesse relatório. É um relatório muito complexo, muito detalhado, como vocês tiveram a oportunidade de ver, e um relatório que buscou estabelecer equilíbrio, acima de tudo equilíbrio. Segurança jurídica, simplificação, onde existiam fórmulas que era de difícil interpretação, nós transformamos em questões simples. Eu posso citar o caso de bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversões, etc. Cada um deles era representado por uma fórmula extremamente complexa, pouco inteligível, né? E que acabava definindo alíquotas que variariam muito pouco, ou para baixo ou para cima, do que uma coisa que seja simples, racional, transparente, que é a fixação numa alíquota padrão de 60%. Pois é, se o objetivo da reforma é simplificar, reduzir o número de tributos, fazer com que as empresas trabalhem melhor e que a sociedade entenda melhor como os impostos são cobrados, por que complicar, né? Porque foi isso que ele tentou fazer, foi simplificar nesse seu relatório aí, que nada mais é do que uma regulamentação que o Congresso está fazendo sobre a reforma que já foi, aliás, aprovada. Cada deputado, cada senador, cada grupo que se reunia tinha um lobby. Eu quero tirar o imposto da carne, eu quero tirar do queijo, eu quero tirar da arma de fogo, eu quero tirar das bicicletas, e aí você vai tirar de tudo. É muito grande. Não é? Daqui a pouco ninguém cobra mais imposto de nada. E é bom dizer que para cada coisa que o imposto foi retirado, ou foi reduzido, ou foi zerado, aumentou noutra coisa, para compensar. Que o Estado, o governo, não quer arrecadar nunca menos do que já arrecada, só mais. Sexta-feira passada, o presidente da República, Lula da Silva, participou de um evento do PT, do Partido dos Trabalhadores, por videoconferência, e explicou ao pessoal, à plateia petista, como foi o seu encontro com Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai que está com câncer e que foi visitado por ele. Falou um pouquinho sobre isso e a gente reproduz agora para você. Eu fiquei um pouco preocupado porque ontem eu estava com o Pepe Mujica, dois velhinhos, um de 79 anos, um de 86 anos, conversando um pouco sobre o passado, conversando um pouco sobre o futuro e discutindo um pouco a nossa experiência. Eu fiquei realmente emocionado porque o Pepe Mujica, ele não é uma legenda, ele não é uma lenda. Ele, na verdade, é um homem do nosso tempo, com muita cabeça boa, com muito pensamento positivo. E é uma pena que ele esteja cometido com câncer, mas eu penso que ele está se cuidando de forma adequada, com a Lúcia cuidando muito dele. Você é a esposa do Pepe Mujica. Olha, alguém dizer sobre você
que você é uma legenda, que você é uma lenda, que você é um líder, tudo bem. Uma pessoa pode perfeitamente elogiar a outra. Agora, o sujeito se autoelogiar dizendo isso. Eu gosto de futebol, assim como a Anchieta Araújo. E eu vi o jogo do Flamengo no último domingo. Quando terminou o jogo, aí o tal do Gabigol disse: eu sou uma legenda, eu sou uma lenda. Ele próprio se autodenomina. Aí é brincadeira, né? Quer dizer, o sujeito sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele em determinadas situações. Como sabe-se, o presidente Lula adoeceu, piorou durante a noite. O dia de ontem foi muito tenso, com várias reuniões. Lula passou o dia todo se queixando de dores fortes na cabeça e à noite não deu outra, acabou sendo hospitalizado e cirurgiado. A gente colocou lá no blog Camisa 10, hoje logo cedinho. Tem aqui uma foto, a legenda, se não tiver não tem problema nenhum. Mas por conta do problema que deve ser abordado com muito mais detalhes por Napoleão de Castro, que está em Brasília, ali no centro do poder, a gente tem que dizer que todos os compromissos de Lula para hoje foram cancelados. Não tem condição, o homem foi removido às pressas para São Paulo, passou por uma operação, como ele próprio disse aí, 79 anos de idade. 79. O sujeito tem uma operação na cabeça, aí quando é agora de manhã, o hospital dizendo, Lula está dando risada, está contando piada. Não existe isso, nem com uma criança. Como é que você é operado na cabeça e no outro dia está contando piada, sentado na cama, querendo jogar futebol? Não existe. A agenda de Lula foi cancelada e a de Geraldo Alckmin também. A gente procurou, está aqui, ó, a agenda do presidente Geraldo Alckmin, sem compromissos oficiais. Parou tudo lá em Brasília por conta dessa situação. Provavelmente Geraldo que é médico também, né? Geraldo Alckmin? Sim, é médico, mas é daquele médico que tem medo de seringa. Não pode ver uma, não pode ver uma máscara, uma luva. Também tem acesso ao hospital, né? Está por lá acompanhando alguma coisa. O sujeito se forma em medicina, não é obrigado a exercer. Claro que a gente está aqui fazendo uma brincadeira com o doutor Geraldo Alckmin. Eu, por exemplo, sou formado em Direito, não exerço a advocacia, né? E conheço outras tantas pessoas que nunca exerceram a medicina nem a advocacia. Vou dar outro exemplo. Vital do Rego Filho. Vitalzinho é médico. Atuou durante pouquíssimo tempo como médico, porque preferiu se dedicar à política, né? Cássio Cunha Lima é advogado. Quanto tempo Cássio passou sem assinar uma petição oficial de nada? Uma petição inicial, sem ajuizar qualquer ação. Então, cada um na sua. A gente apenas brincou com Geraldo Alckmin. Falar em brincadeira, aquele cidadão lá, membro da banda Cavaleiros do Forró, sim, você viu que brincadeira de mau gosto? Terrível. Meu amigo, rede social, o sujeito faz uma brincadeira de mau gosto, chacotando com a cidade, com o município, com o nome da cidade, lugar onde ele vai buscar dinheiro, onde ele vai se apresentar. Então, um dos membros da banda Cavaleiros do Forró, que se você me perguntar uma música dessa banda, eu, por exemplo, não conheço, achou de chacotar com cochichola. Ah, tem shopping? Tem não. Então não passo nem por cima, nem voando, não quero nem saber e tal. Isso gerou uma revolta na população. Cento e tantos prefeitos paraibanos se solidarizaram com o prefeito de Cochichola, porque não admitem esse tipo de brincadeira e vão fazer, aliás, se fizerem, será uma providência muito bem adotada, uma espécie de boicote a essa banda. Ninguém vai contratar. Aqui. Desdobramentos. Prefeitos estudam boicotar banda, o nome dessa banda é Cavaleiros do Forró, após suposta xenofobia praticada por um cantor. Para aprender, né? A não fazer brincadeira de mau gosto e respeitar todo mundo. O sujeito vem, se apresenta na cidade, já esteve lá, canta, aí depois sai fazendo graça. Que conversa é essa? Se o pessoal boicotar, está mais do que certo. Pense antes de dizer ou de fazer. Porque a toda ação cabe uma reação e tudo o que se fizer tem uma consequência. E assim? O pessoal está brincando com redes sociais. Então, arque com as consequências. Né? Minha gente, hoje tem dinheiro para os prestadores de serviços da Prefeitura de Campina Grande. Hoje é dia 10, é exatamente o dia que a Prefeitura assumiu aquele compromisso de pagar a todos os contratados por excepcional interesse público. Dinheirinho na conta, no bolso, é sempre bom. Prefeitura de Campina Grande confirma pagamento dos salários aos prestadores de serviços. Quem deu uma entrevista ontem em João Pessoa, que está repercutindo, foi o ex-deputado Pedro Cunha Lima, filho de Cássio Cunha Lima, neto de Ronaldo. Pedro, lá para as tantas, disse que em determinados momentos ele sofre uma espécie de, carrega um peso por ter o sobrenome Cunha Lima. Diz que encontrou pessoas na Paraíba que, pelo simples fato dele ser da família Cunha Lima, não vota em Cunha Lima de jeito nenhum. Em determinados momentos ele disse que se sente discriminado por isso aí. Está também nas páginas. Ex-deputado federal confirma ser alvo de preconceito pelo sobrenome que carrega. É outra coisa também que não deveria acontecer, não é? É claro que cada pessoa vota em quem quer.
todo mundo tem o direito. Agora dizer, eu não voto em Paulo Roberto só porque ele é Florencio. Não tem nada a ver. Então quer dizer que ninguém da família Florencio agrada, ninguém tem nada de bom? Essas maluquices que existem aqui na política nacional com esse divisionismo. Tem gente que diz, eu não voto em um Ribeiro de jeito nenhum, se referindo à família Ribeiro. Não é assim. Em todos os grupos políticos, em todas as famílias, em todas as classes sociais, em todas as categorias profissionais, há pessoas boas, de boa índole, gente que inteligente, capaz, e aqui e ali tem um que se desgarra, né? Sim. Ninguém vai misturar todo mundo. Boca maldita de hoje. Ei, vamos lá. Jair Bolsonaro, como você sabe, nós mostramos ontem também na Boca Maldita com ele, esteve no final de semana no Rio Grande do Sul, visitou Passo Fundo, visitou Porto Alegre, outras cidades gaúchas, e foi dar uma entrevista por telefone à Rádio Gaúcha. Eram duas moças, duas colegas repórteres, duas jornalistas que estavam entrevistando o ex-presidente da República. E uma delas insistiu assim, presidente, se o senhor não puder realmente ser candidato, hoje o senhor está inelegível. Quem é que o senhor indica? Ah, não, o candidato sou eu. Mas não, se o senhor não puder, o senhor não tem direitos políticos hoje, o senhor não pode se candidatar. Mas o candidato sou eu, tá ok, com aquele jeito dele. E a moça insistindo. E será que é o seu filho, Eduardo, por exemplo, o que é deputado federal? Aí Bolsonaro pegou assim, deu uma explodida. No quartel a gente chama isso de aloprada. Fulano aloprou. É quando explode, né? Quando estoura. Aí Bolsonaro disse, a candidata vai ser você. Pronto, se eu não puder, vai ser você. A nossa boca maldita de hoje. Né? Quiser quando voltar ao Brasil, quer conversar, um sinal melhor, a gente conversa mais sobre isso aí, você fica à vontade. Não, o espaço está aberto aqui ainda para o senhor. E tem que ser assim para discutir qualquer assunto aí. Perfeito, muito obrigada. O Brasil, você falou que a pergunta, né? Perguntar para o povo agora, o Brasil está melhor agora ou estava melhor comigo lá atrás? Como é que está o preço dos mantimentos no supermercado? Como é que está a picanha para o pobre? O senhor está inelegível, qual é a sua pretensão futura? Seu filho concorrer? O senhor tem alguma coisa? Inelegível por julgamento político, porque me reuni com embaixadores. Não fiz como o Lula se reuniu com traficantes no Morro do Alemão. O senhor espera reverter isso de alguma forma? Aí, havendo justiça, eu nem deveria ter sido condenado. Mas o TSE era parcial. Agora o TSE está equilibrado lá. Tudo pode acontecer. Mas não é por mim, não tem objeção pelo poder. O senhor tem algum sucessor preferido para 2026? Não, sou eu mesmo. O senhor mesmo? Físico politicamente, sou eu mesmo. Mas se o senhor não puder ser candidato, seu filho, Eduardo, seria o seu nome de preferência? Ou o governador de São Paulo? Não, vou indicar você. Se não for eu. Não, muito obrigado. Eita, eu vou indicar você. Se não puder ser, a moça disse, muito obrigado. Bolsonaro tem um pavio curto, não tem? E ele disse, ele é o plano A, B e C, B e C, né? tem outro não. Tem outro não. Vai ser candidato de todo jeito. É isso, Anchieta. Bom, Paulo, amanhã tem mais. Se Deus quiser. Tchau. Vamos a Brasília agora, né? Vamos embora. Vamos a Brasília saber outras notícias da capital federal com Napoleão de Castro. Anchieta, meu abraço. A gente volta de Brasília, Centro de Convenções Brasil 21, onde acontece nesta terça a 16ª edição do Fórum de Governadores de todo o país. No Centro de Convenções do Brasil 21, aqui em Brasília, nesta terça-feira, a 16ª edição do Fórum Nacional de Governadores. Os chefes de executivo de todo o país voltam a se reunir com 3 temas importantes em debate. O primeiro tema, a questão da segurança pública. Um debate do Fórum de Governadores com o ministro Ricardo Lewandowski da Segurança Pública e Justiça do país. Depois, vão tratar da proposta de emenda à Constituição que trata exatamente desse tema da segurança pública. O Fórum Nacional de Governadores também vai debater a questão orçamentária da reforma tributária e a perspectiva de orçamento para 2025 em todo o território nacional. Os governadores também vão discutir ainda o programa que tem como objetivo reduzir a fila de espera do Sistema Único de Saúde, o SUS.
segurança pública, saúde e a questão da governança através das questões fiscais estão dentro dos principais temas. O fórum, que tem a coordenação do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, contando com a participação da grande maioria dos governadores dos 26 estados da federação. Daqui a pouco, às 15h30, tem o Fórum de Governadores do Nordeste, na sede do Consórcio Nordeste, aqui na capital brasileira. E logo mais, às 16h30, a concessão pelo Ministério dos Transportes de 14 quilômetros de ferrovia para a instalação do VLT aí no compartimento da Borborema, na nossa cidade de Campina Grande. A gente vai estar acompanhando logo mais à noite no Itararé Notícias toda a cobertura dessa solenidade de hoje no Ministério dos Transportes. De Brasília, Napoleão de Castro. Pois é, acompanhando, o Napoleão vai acompanhar, como eu já falei.